Olá! Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. Vamos continuar a leitura? Atos capítulo 4, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, no versículo 4 que nós já lemos, diz que eles estavam em um número de quase 5.000 e aumentando. Agora, nesse versículo que nós lemos, diz que eles se sentiam iguais, com as mesmas expectativas no Senhor, porque o coração e a alma da multidão dos que criam era um só. Continuando. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eu fico imaginando, não havia televisão, celular, distrações. Então, eles sentavam e ficavam contando da época em que eles estavam com Jesus, e que Jesus ressuscitou, e do milagre que Jesus fez. Ou seja, eles sempre se ocupavam em contar as suas experiências que tiveram junto ao Senhor. Continuando. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Um comentário. Como eles estavam cheios da graça de Deus, não sobrava espaço para apego à matéria. Não tinha espaço para apego ao valor, e por isso eles compartilhavam tudo o que tinham. Eles desfaziam das suas posses, vendiam as suas herdades, para ficarem todos ali juntos. No verso seguinte diz assim: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então todos eles tinham o que vestir, o que calçar, o que comer, aonde ficar, porque estas eram as necessidades de antigamente. E então a palavra de Deus agora dá um exemplo. O verso seguinte diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, ou seja, ele era chamado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Chipre fica lá no Mediterrâneo, na divisa com a Turquia. Ele, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ponto. Acabou esse assunto. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, em nenhum versículo diz que o povo era instruído pelos apóstolos a se portar desta maneira. A palavra apenas deixa bem claro que não havia espaço para apego à matéria, então eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. Depois que Barnabé fez isso, vendeu a sua herdade e trouxe aos apóstolos, Ananias também vendeu uma propriedade, só que pegou uma parte do preço. Ele não levou o valor total. Ele não precisava desfazer da sua posse. Ele não precisava fazer isso. Mas foi o que aconteceu. Vendeu a sua propriedade, tirou uma parte para ele e o resto levou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio no seu coração? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram.
E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Por hoje nós paramos no versículo 11 do capítulo 5. Amém?